Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na nossa sessão de hoje a gente vai falar um pouco de como criar uma Web API utilizando o Mongo, né? Com o Mongo, na verdade. E de onde nasce, né, esse projeto de hoje. Anteriormente eu gravei alguns vídeos sobre Entity Framework e uma pessoa me comentou: David, se eu quero no final utilizar o Entity Framework com o Mongo, eu posso? Olha, no suporte atual não é possível. Seria possível fazer, sim, mas não tem uma razão, porque o Entity Framework funciona bem quando a gente fala de bases que são relacionais, né? No nosso caso, o MongoDB é baseado em documento, então tem um paradigma um pouco diferente, ou seja, totalmente diferente do relacional. Você até pode estruturar, né, como se fosse um relacional, mas não faz sentido nesse caso. Então, na sessão de hoje, o que eu vou fazer? Vou dividir em duas sessões, na verdade. A primeira, vou falar um pouco da instalação ou do uso básico do MongoDB, mais do que a instalação, porque no final eu não vou passar a parte da instalação total do Mongo, que é simples, né? Você pode encontrar aí a instalação, já deixei aberto aqui a instalação do Mongo. Acima você tem o link que você pode olhar exatamente como fazer. Eu estou usando no meu Mac, tá? Então o meu Mac aqui é um Mac antigo. Eu estou usando um Mac 2012, ok? Com 8 GB, não tem muito espaço, mas para a atividade que a gente vai fazer vai funcionar bem, tá? Então aqui tem o link que você pode instalar. E quem utilizava, eu acho que era o RoboMong, alguma coisa como isso quando tinha o Windows. No Mac, se você não quiser fazer por linha de comando, né, visualizar tudo por linha de comando, visualizar os documentos, as coleções e outras coisas, se não estiver confortável com a linha de comando, você pode baixar alguma aplicação, por exemplo, como essa aqui, o Studio 3T. Eu só procurei na internet, tá? E tem essa aplicação que eu instalei, tá aqui. A configuração é simples. Se você olhar aqui, eu já tenho até a configuração. Ele vem como um standard na hora de criar uma nova conexão, já sugere a criação para o Mongo. E no meu caso aqui, se você olhar, ele vai falhar porque eu não tenho. O Mongo não está funcionando aqui agora, tá? Então, na primeira sessão eu vou falar do Mongo. Na segunda sessão a gente começa com a criação da API utilizando o ASP.NET Core, ok? Então, primeiro passo é, se eu fosse instalar no meu Mac, né, qual seria o nosso comando? O que eu deveria utilizar para instalar o meu Mongo na minha máquina? Eu ia usar o Brew, ok, o Homebrew. E também, se você quiser mais detalhes, né, se não tiver instalado aí no seu Mac, provavelmente você já vai ter. A página seria brew.sh, tá? Homebrew. Aqui no meu código eu vou fazer na minha linha de comando, né? Brew install MongoDB. Vou usar a versão Community, versão 6. Esse seria o comando para você instalar, tá, o Mongo na sua máquina. No meu caso eu já tenho instalado, tá? A única coisa que eu vou fazer, como a gente fez anteriormente, deixa eu só parar aqui esse áudio do Teams. A única coisa que já está instalado, mas não está iniciado os serviços. Então, para iniciar os serviços, seria brew services start MongoDB Community 6.0. Vamos ver, acho que isso está correto. Pronto, já estaria funcionando. Se eu quiser parar esse serviço, ao invés de ser start, deveria ser stop, né? E com isso estaríamos bem. Mas vamos deixar por aqui iniciado. Se eu voltar ao nosso Studio 3T, só para a gente conferir mesmo que está funcionando, tá? Já funcionou. E eu não tenho, aí a gente vai partir para a criação da nossa base, da nossa collection, e inserir alguns documentos, né, na nossa collection. Então, para eu acessar,
eu podia criar diretamente pela o Studio 3T, tá? Podia vir aqui, adicionar uma base, adicionar coleção e outras coisas. Eu vou fazer por linha de comando, só para a gente também saber exatamente como fazer isso, né? Então eu vou iniciar aqui eu vou acessar o meu MongoDB. Se você olhar, tá apontando para uma base chamada teste. Eu vou mudar isso. Eu vou usar vamos criar um chamado Bookstore, tá? Bookstore. Ele já modificou para Bookstore. Depois de fazer isso, o que a gente tem que fazer? Criar a nossa coleção. Vou criar uma coleção de livros, tá? Pode ser em português também, mas eu vou deixar em inglês, tá? Create DB Collection. O que a gente vai criar? Books. Então, criei a minha Books. Ok, ele funcionou. Se eu vim aqui no meu Studio 3T, vou dar um refresh. Vai estar aqui minha Bookstore, né? Minha collection já tem uma Books. E dentro dessa Books eu vou inserir algumas informações. Aqui você poderia ser o Insert One, ok? Podia ser Insert One, por exemplo, mas eu vou inserir mais de um, então vou utilizar o comando Insert In, ok? Então, eu tenho aqui, eu vou criar minha... Aqui é a convenção normal, ok? Name. Eu vou utilizar aqui o Design Partners. Vamos colocar mais o que? Um preço. Qual o preço disso? 54,93 dólares. A categoria vai ser Computers. Que mais podemos? O autor, né? Autor, eu vou colocar Rolf Johnson. Rolf. Esse é para um. Quem é o próximo? A gente vai dizer a mesma coisa. Repetimos a nossa name. Vou colocar o clean code. Um ponto importante, eu não estou criando isso aqui do zero, tá? Eu vi alguma outra parte, o mesmo conteúdo. Tava em inglês, só estou replicando para vocês aqui. Era um formato bem simples, então para facilitar, eu exatamente copiei o mesmo conteúdo, tá? Então vai funcionar normal, mas a ideia foi simplificar a nossa vida, não ia criar alguma coisa diferente. Então, nosso Uncle Bob aqui, C. Martin. E perfeito. O que mais? Fechamos aqui e deveria inserir. Perfeito. Se você observar, já inseriu os dois e ele criou o ID, né? O Object ID. Se eu vier na minha Studio 3T, vou dar um refresh. Na minha Books, eu vou pegar a coleção. Se eu rodar minha coleção, vai estar aqui os dois valores, né? Os dois valores que a gente acabou de criar, tá? Então funciona bem. A gente já tem uma base, mas eu vou complementar aqui. A base a gente deixa dessa maneira para o nosso projeto, tá? Para a nossa segunda sessão. De toda maneira, o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer por linha de comando para a gente entender um pouco, né, como é que funciona. A mesma coisa que eu fiz com o 3T Studio aqui de fazer um search, né, na minha coleção de livros, eu vou fazer por linha de comando, tá? Então eu podia utilizar aqui o DB Get Collection de quem? Dos nossos livros, né? E fazer um find, por exemplo. Utilizar o find, né? Deveria retornar e retornou os dois valores que a gente já fez. Uma outra opção seria o books, o find, e aqui eu posso usar o comando pretty, que também voltaria a mesma opção, né? Isso aqui é exatamente como se fosse um select, né? Select asterisco from books, né? Se a gente fosse colocar dessa maneira. E tem uma outra que é books. Acho que find também. Find sem isso. Acho que isso. Volta o mesmo valor, né?
Agora, se eu quisesse colocar um filtro, né? Quando, seria o where, né? Quando, por exemplo, o nome seja qualquer. Vamos colocar aqui, vamos fazer um teste. dbbooks, né? Por exemplo. Eu podia colocar um find. Eu quero encontrar quem? Quando o nome seja a design partners, por exemplo. Design partners. E vamos ver se ele vai buscar. Encontrou o meu objeto, né? Através do meu nome. Vamos dizer se eu quero buscar por alguma outra informação. Vamos categoria, por exemplo. Como é que eu ia fazer a mesma coisa? Então seria dbbooks.find, né? Category. Qual a nossa categoria? É computers. Encontrou os dois novamente. Agora vamos imaginar que eu queira colocar aqui, adicionar mais um outro filtro. Nesse caso eu vou usar o end, ok? Quando o preço ele for lesser than 50, então ele vai ter que voltar. Vamos ver aqui o que a gente falhou aqui na nossa 2 price. Eu tenho a minha find, eu fui na minha category, minha categoria de computers, tá bem até então. Eu vou no meu price e o price não é dólar, ok? Um pequeno errinho aqui. E pronto, ele voltaria o meu valor, né? Que seja menor que os 50 dólares. Se você observar, o nosso outro objeto tinha 54 dólares e aqui eu coloquei, foi menos. Esse é o básico, tá? Do MongoDB que você poderia utilizar. O primeiro foi a criação, a gente fez o find, que seria a busca, né? Vamos falar de um CRUD, né? A gente utilizou o create e o retrieve, que é o read. E update e delete também deveria seguir a mesma lógica. Então a gente pode também atualizar um ou vários também, tá? Para atualizar vários teria que ser update many. Para atualizar, você pode até substituir, né? Você poderia utilizar o replace one, né? E você tem também o update one, né? Update one. No nosso caso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vamos fazer um update curtito aqui. Então, nome seja clean code e eu quero, o que a gente vai fazer? Eu vou atualizar esse valor, né? Vamos atualizar o valor do preço. Tá muito caro esse livro. Então, vou botar 45 dólares. Então, vamos atualizar tudo que tiver o nome Clean Code, que na nossa coleção a gente só tem um registro. E vamos atualizar o valor Price para 45 dólares, que o nosso Clean Code agora está como 43. Na verdade é o inverso, né? Eu falei que está caro. Se está caro, vamos baixar isso, né? Vamos botar 25 dólares, tá bom, né? Atualizou o nosso registro. Se eu utilizar um find total, vou utilizar aqui para facilitar, você vai ver que o nosso valor foi atualizado para 25, tá? Se eu quisesse utilizar o delete, também seria a mesma coisa. Ponto, você tem delete many, você tem um delete one também, delete one. Aí eu vou apagar, vamos utilizar como é que eu apagaria se o valor fosse por ID, né? Que normalmente em base relacional a gente sempre busca o nosso ID para a gente apagar. Então no nosso caso aqui, a gente vai copiar esse ID daqui que a gente tem. Object ID, e se tudo der certo,
apague um quando o ID seja nesse valor. Então, parênteses, colchete, tudo certo. Perfeito, apagou um. Se eu for buscar, agora só tem um valor, né? O nosso registro anterior de clean code a gente apagou. Então, eu vou deixar a sessão por aqui, tá? Para não ficar extensa. Mas o propósito que a gente fez dessa sessão foi exatamente criar a estrutura inicial para a nossa aplicação. Lógico, se eu vim aqui no Mongo, aqui, minha coleção agora está vazia, né? Porque vazia não, tem um registro só. Né? Eu aconselho repetir a tarefa que a gente fez anteriormente, né? Eu vou apagar, no meu caso, né? Para fazer exatamente do zero, deixar a estrutura como a gente tinha. Mas no seu caso, mantém com a informação inicial dos dois registros, que na próxima sessão a gente vai falar um pouco de como criar a nossa aplicação.